Isso aí, meus queridos. Então, olha só. Antes de avançar na matéria nova, eu quero fazer uma revisão a toque de caixa aqui do que já foi visto em eletrodinâmica. Te mostro um circuitinho elétrico desse. Tens que saber que essas linhas retas são fios condutores. Esse cara aqui é o resistor. O tracinho menor é o polo negativo da minha fonte de tensão. E o tracinho maior é o polo positivo, viu? Como originalmente se pensava que as partículas que tinham mobilidade nos condutores sólidos eram os prótons, eram cargas positivas, aliás, até hoje a gente diz que esse é o sentido convencional da corrente elétrica. Com a experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford e Bohr, que nos mostrou que os elétrons são as partículas negativas que circundam os átomos, eles é que se movem no material sólido. Então, sentido convencional. Cuidado, trocando as polaridades, esses sentidos mudam também. Um cara começou a fazer um estudo medindo qual era a tensão aplicada em um resistor e qual era a corrente que percorre esse resistor. E mantendo o resistor numa temperatura constante, nós percebemos que dobrando a tensão, dobra a corrente, triplicando a tensão, triplica a corrente. Portanto, V sobre I em cima de um resistor ôhmico com temperatura constante, tem um resultado constante. E é isso que diz a primeira lei de Ohm. Como logo na sequência surgiu a definição de resistência elétrica como V sobre I, então a primeira lei de Ohm pode ser resumida apenas dizendo que o resistor apresenta resistência constante. Primeira lei de Ohm. Não confundir a primeira lei de Ohm com a definição de resistência elétrica. Aliás, né, vocês gostam de U. Show. Segunda lei de Ohm. O Ohm começou a estudar como é que se relaciona a resistência elétrica de um condutor com suas formas geométricas. Então, um condutor de tamanho L e área da seção transversal A, ele possui uma resistência elétrica que é diretamente proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área, mas também depende do material do qual o cara é feito. Isso fica representado pela resistividade. Se existe resistência elétrica, existe condutância, que é o inverso da resistência, medido em Siemens, ou Siemens. Se existe resistividade, existe condutividade, que é o inverso da resistividade. Só para lembrar que existe. E acho que eu me empolguei e cheguei a mostrar para vocês a associação em série em paralelo, né? Que era só no próximo volume, né? Doenças. Então tu vê, associação em série de resistores. Quer achar um resistor equivalente? Basta somar os resistores. O resistor equivalente é a soma dos resistores que estão em série. E não se esqueçam, a corrente elétrica é a mesma em cada resistor. É isso que é marcante na associação em série. Associação em série que tem o apelido de divisora de tensão. Já na associação em paralelo, o que é marcante é que cada resistor apresenta a mesma tensão. Então, na associação em paralelo, que tem um apelido de divisora de corrente, V1 igual a aqui V, U1 igual a U2 igual a U3, que é igual blá blá blá, igual ao do U equivalente. Isso é que é marcante na associação em paralelo. E para achar o resistor equivalente é só fazer a soma dos inversos. Vimos? E ainda deduzimos a fórmula da potência, o PUI, e vimos que aliando a definição de resistência elétrica com a fórmula de potência elétrica, surgem dois filhotinhos do amor entre as fórmulas. Um deles é RI ao quadrado e o outro é U sobre R, U ao quadrado sobre R. U ao quadrado sobre R. 10 anos depois eu ainda não decorei as
comentei também, fiz aquele comentário esdrúxulo sobre essa, né? Ô galerinha, agora chegou uma coisa importante de discutir, que nem todo material traz isso, ou traz com a profundidade de repente que o vestibular pode acabar cobrando. Então, um momento importante a gente prestar bastante atenção para a gente ver um detalhezinho diferente aí em eletrodinâmica. Vamos dar uma olhada nessa história de geradores elétricos. Geradores elétricos. E o ideal seria a gente aproveitar e emendar com o receptor para fazer um paralelo. Então tu vê, né? Até agora eu estava te botando umas baterias, assim, umas fontes de tensão, né, no circuitinho e falava lá 12 volts. E era 12 custo de custar, né? Só que isso é uma mentira, na verdade. Na prática, quando tu compra uma bateria de 9 volts ou 1.5 volts, uma pilha convencional, tu nunca vai usar 1,5 volts que tu compra. Uma bateria de carro que tem 12 volts, tu jamais usará os 12 volts da bateria que tu comprou. Mas fica tranquilo, isso não é para te roubar, né? É só para facilitar a tua vida. O engenheiro sabe que no carro, quando tu instalar uma bateria de 12 volts, quando tu for girar a chave para dar ignição no carro, a bateria não fornecerá 12 volts, certo? E é isso que nós temos que aprender na aula de hoje. Por que esse fenômeno ocorre? Isto ocorre porque um gerador, ele tem algo dentro dele que gera energia elétrica, ou transforma, né? O nome seria mais correto. Porém, ele na sua constituição também apresenta resistência. A gente vai chamar essa resistência de resistência interna. Então, tu vê, esses caras de fora aqui, pessoal, são os polos do gerador, polos. Ou bornes também, são chamados de bornes. Os bornes. Então, tu vê, é onde a gente conecta, né, o gerador. Pode ser uma tomadinha onde tu vai conectar as coisas no gerador, ou pode ser, por exemplo, 2 plugs de chumbo que ocorre na bateria do carro. A gente vai chamar essa coisa que está transformando energia química em energia elétrica, no caso uma bateria, de força eletromotriz. E vamos chamar a resistência de resistência interna. Então tu tens que saber o nome dessas coisas. Força eletromotriz. Um nome justo, hein? Porque é a força que movimenta o elétron. Movimenta o elétron. Eletromotriz. E o Rzinho é a resistência interna. Resistência interna. Vale comentar que se fosse assim mesmo, na vida real, eu ia pegar um alicate, ia cortar a resistência interna e ia jogar fora, ia ficar só com a força eletromotriz. Mas na prática essas coisas estão intrinsecamente ligadas. Vocês devem ter aprendido em química ou aprenderão que a pilha é formada por 2 metais, né? Certo? E o metal possui resistência elétrica. Então só o fato de fabricar uma bateria já exige que tenham resistências elétricas envolvidas. Uma coisa que a gente precisa hoje é de uma equação que nos permita calcular a tensão nos polos do gerador. Então será chamada de equação do gerador. A equação do gerador ela é bem lógica. O V nos polos do gerador, a tensão ou U, né, para quem prefere U, nos polos do gerador, é a força eletromotriz que ela está gerando, menos o que ela está perdendo. Quando uma corrente elétrica aí percorre um gerador, vai haver uma perda de tensão no resistor, que pode ser calculado pelo URI. É só pegar o R e multiplicar pelo I. Então, para saber a perda de tensão que eu terei dentro do gerador, é só fazer R vezes I. Assim, a tensão que vai sobrar nos polos é aquilo que foi gerado menos o que foi perdido. Essa é a famosa equação do gerador. Quando a gente faz o gráfico dessa equação, surge a curva característica. Curva característica do gerador. Observem que a equação do gerador é uma equação de primeiro grau. Portanto, se eu for fazer o gráfico da tensão em função da corrente elétrica, tem que ser uma reta. E é uma reta decrescente.
Quando o I é zero, sobra o E como força eletromotriz, como tensão. E à medida que o I aumenta, esse resultado aumenta e o resultado final acaba diminuindo linearmente. Então todo o gerador, quando vai fazer um gráfico da tensão nos polos versus a corrente que o percorre, sempre vai dar uma retinha decrescente. E esse ponto de encontro é a maior corrente que pode percorrer um gerador, chamada de corrente de curto-circuito. E é muito importante o aluno saber como é que se determina matematicamente uma corrente de curto-circuito. Observem que quando está ocorrendo a corrente de curto-circuito, a tensão cai a zero. Portanto, para descobrir a corrente de curto-circuito, é só pegar a equação do gerador e igualar a zero. Menos R vezes I passa para o outro lado R vezes I, e está multiplicando, passa dividindo. Pronto. É assim que se determina a corrente de curto-circuito. É só pegar toda a força eletromotriz, toda a tensão gerada e dividir ela pela própria resistência interna do gerador. Nós nunca desejaremos isso. Seria equivalente a pegar uma pilha e conectar um fiozinho de um lado ao outro da pilha. Você vai perceber que o fio vai esquentar, pode até te queimar, a pilha pode até explodir em situações extremas. E é inútil isso. Tu vai estar usando toda a energia da pilha dentro da resistência da própria pilha. Ninguém quer isso. Mas às vezes, quando acontece essa situação desastrosa, vale a pena calcular a corrente de curto-circuito. Anota ali, corrente de curto-circuito. Meu Deus, parece um trem em cima do... que é isso? Curto-circuito. Beleza? Agora cuidado, hein? Quando eles começam a perguntar coisas pra gente sobre geradores, eles podem perguntar uma infinidade de coisas. As potências, as famosas potências dentro de um gerador. Eles perguntam qual é a potência gerada, qual é a potência útil, qual é a potência dissipada. Então, potência gerada, potência útil e potência dissipada. Aqui tem um perigo, gente. Porque tu não vai ter essas fórmulas com um nomezinho no vestibular. Tu vai ter que, usando as fórmulas de potência que nós já estudamos, conseguir ver qual que é mais adequada, qual que é mais simples de ser aplicada para calcular a potência. Primeiro, onde é que está ocorrendo a geração de energia no gerador? Tu acha que é nos polos, na força eletromotriz ou na resistência interna? É o que está sendo gerado, como nós discutimos, é o que está ocorrendo na força eletromotriz. Para calcular uma potência a partir da tensão, é PUI. U vezes I. Mas como esse U vai ser a tensão gerada, a força eletromotriz, então eu vou dizer que potência gerada é E vezes I. Não vai ter essa fórmula no vestibular, tá, gente? Não vai. Vai ter aquela ali, ó, a PUI. Tu é que tem que ter a malandragem de perceber que o que está sendo gerado está ocorrendo na força eletromotriz. O que de fato eu aproveito do gerador? Será que eu estou aproveitando toda a força eletromotriz? Né? Eu estou aproveitando a tensão que está no resistência interna. Mas resistor, ele tem o efeito Joule, que faz energia elétrica se transformar em calor. E o gerador elétrico, o objetivo dele não é gerar calor, né? É gerar eletricidade. Então tu vê, eu não vou aproveitar, pelo contrário, aquilo ali eu vou perder. Então a energia que eu vou aproveitar é aquela que vem a partir dos polos. Por isso que a potência útil vai ser só V vezes I. Desde que tu esteja consciente que esse V é a tensão nos polos. Tensão nos polos. E aí, como eu já acabei entregando, a potência dissipada é aquela que está sendo perdida por efeito Joule dentro da resistência interna. E nós temos uma fórmula boa para calcular a potência a partir do R. Ó.
R ao quadrado. Eu só vou trocar o Rzão por Rzinho, para deixar claro que nós estamos falando da resistência interna. Essas são as três famosas potências em um gerador elétrico. Potência gerada, potência útil e potência dissipada. Vocês devem concordar comigo que se existe a conservação da energia através da conservação da energia, temos a potência gerada, tudo aquilo que eu estou gerando, uma parte eu estou aproveitando, é a potência útil, mais a potência dissipada. Essa equação também não vai esganhar, né? Se precisar aplicar a conservação de energia em um gerador elétrico, isso fica bem lógico, né? A potência gerada é a potência útil mais a potência dissipada. E aí, dois últimos detalhes importantes de comentar, para a gente de repente começar a fazer um paralelo com receptores elétricos. Então vamos lá. Dois últimos detalhes muito importantes. Um deles, rendimento. Rendimento de um gerador. Mais uma vez eu gosto de lembrá-los que rendimento é uma razão entre lucro e investimento. Falar em investimento, hoje eu comentei com o Intelectus 1, vocês merecem também. É uma coisa que você tem que discutir com a família de vocês, né? É importante avisar para os familiares, para os entes queridos, que a previdência social vai falir, né? Em muito pouco tempo, as pessoas que estão aposentadas vão morrer de fome, talvez, dependendo do país. Né? Porque existe um rombo nas contas públicas. Hoje se gasta mais pagando aposentadorias do que se arrecada com as pessoas que irão se aposentar. Então nós e nossos filhos, por exemplo, se não tiverem uma forma de ganhar vida na velhice que não dependa do INSS, né, da grana do governo, nós vamos morrer de fome. Então é importante que tu pergunte para os teus pais hoje no café da tarde, né, ou antes da janta, tu pergunta: pai, como é que está a tua previdência privada? Como é que está? Tu está fazendo a previdência privada? Como é que é? Porque senão os teus pais também podem sofrer a consequência, né, num futuro próximo, da quebra do país e a gente não poder mais se comprometer com a aposentadoria de quem já se aposentou. E imagina o pandemônio que vai ser esse país quando isso acontecer. Vai aumentar os impostos. Mas aí é que tá, mas aumentar, mas da onde é que vai vir? Porque assim, ó, eu não posso começar a tirar dinheiro de qualquer imposto e jogar na previdência. Isso não faz sentido. Eu tenho que tirar o dinheiro, né? Eu estou trabalhando, vou me aposentar. Uma parte desse dinheiro vai para uma conta que tem que ser bem gerida, para depois de anos aquele dinheiro ter rendido e eu poder sustentar o velhinho que já não pode mais trabalhar. E o problema é que hoje essa conta está furada, né? E o governo tem tirado dinheiro dessa previdência para outras aplicações e isso gerou um pandemônio no país e vai ter consequências graves. É importante que tu trate com as famílias de vocês sobre isso hoje. Hoje, porque se teu pai não tiver previdência privada hoje, ele tem que fazer amanhã uma, certo? E ver se quanto que ele vai ter que guardar dinheiro para quando ele se aposentar, ele conseguir ter recursos dignos para sobreviver dignamente. Certo? Uma coisa muito grave isso, tá, gente? Falem hoje com as famílias de vocês sobre isso. É a coisa mais importante que eu falei, eu acho, além das drogas e do preservativo, na aula, essa é a coisa mais importante que eu falei. Mais que a física. Ô galera, qual é o lucro que eu espero de um gerador elétrico? Eu espero uma potência útil como lucro. Eu quero poder aproveitar a energia elétrica transformada por ele, né, que ele não gera do além energia. E qual é o investimento que eu estou fazendo nele? Eu estou querendo que ele gere uma quantidade, né? Só que ele não gera tudo aquilo que eu não consigo aproveitar tudo que ele gera, porque ele próprio consome uma parte dessa energia. Então fazer a razão potência útil por potência gerada é uma maneira honesta de obter o rendimento de um gerador elétrico. Como potência útil é V vezes I e potência gerada é E vezes I, I dividido por I dá 1, então o rendimento de um gerador é V vezes I, ou seja, a tensão nos polos sobre a força eletromotriz.
Isso é uma ideia importante também. Não custa também eu comentar com vocês o significado deste ângulo ó, que o gráfico faz com a horizontal. Se eu fosse calcular a tangente daquele ângulo alfa, é o cateto oposto, que é a própria força eletromotriz, dividido pelo cateto adjacente, que é a própria corrente de curto-circuito. Só que como a corrente de curto-circuito é E sobre R, fica uma divisão de fração, e aí eu consigo te provar que a tangente daquele ângulo que o gráfico faz com a horizontal é a própria resistência interna. Esse é um outro comentário que eu quase esqueci de fazer. E agora sim, para finalizar, a parte mais bonita. Eu primeiro vou fazer de um jeito mais elaborado, tá? Depois eu vou fazer de um jeito macetoso para ninguém ficar triste. Vocês aceitam pela lei da conservação de energia que a potência útil é a potência gerada menos a potência dissipada? Aceitável, né? A potência gerada é força eletromotriz vezes corrente elétrica e a potência dissipada é R I ao quadrado. Isso fica uma equação de que grau? Uma equação de segundo grau, potência útil versus corrente elétrica. Que gráfico seria gerado? Uma parábola com a concavidade voltada para baixo, porque o A ao quadrado, o x ao quadrado está aqui, né? E está aqui o A, o menos R, é o nosso A, né? Como o A é negativo, então a parábola tem concavidade voltada para baixo. Quer dizer que vai ter uma situação na qual a potência é máxima. É muito importante conhecer esse ponto onde o gerador tem potência máxima. Isso certamente ocorrerá numa corrente elétrica específica. Como é que nós poderíamos achar qual é essa corrente que gera a potência máxima? X do vértice. X do vértice é menos B sobre 2A. O X do vértice nesse nosso caso seria menos B, menos E então, né, força eletromotriz, dividido por 2 vezes A. E o nosso A é menos R, né? Menos R. Então o X do vértice nesse caso fica menos com menos é mais E sobre 2R. Essa é a corrente. E sobre 2R. E agora que nós descobrimos qual é o valor da corrente para gerar a potência máxima, nós podemos descobrir a fórmula da potência máxima. Eu vou pegar a fórmula da potência e no lugar do I vou colocar E sobre 2R. E que multiplica E sobre 2R menos R que multiplica E sobre 2R ao quadrado. A fórmula da potência máxima vai ficar E ao quadrado sobre 2R menos E vezes E ao quadrado, R em cima e 4R ao quadrado embaixo. Corta o R com o R ao quadrado, sobra R embaixo. E eu ainda multiplicaria por 2 essa fração, ó, em cima e embaixo. Vai ficar a potência máxima igual 2E ao quadrado sobre 4R menos E ao quadrado sobre 4R. Portanto, finalmente, a fórmula da potência máxima fica E ao quadrado sobre 4R. Tu não vai ter essa fórmula no vestibular. E fazer essa dedução toda já é um tempo chato e exige bom conhecimento de matemática básica. Então vamos achar um jeito macetoso de obter a fórmula da potência máxima magicamente. Se tu lembrares que a potência máxima de um gerador se dá bem no meio aqui ó, da curva característica, aí acabou. Porque bem no meio da curva característica a tensão vai ser a metade da tensão máxima, E sobre 2, e a corrente elétrica vai ser a metade da corrente elétrica máxima, que nós já tínhamos calculado como E sobre R. Então a corrente elétrica vai ser E sobre 2R. Vocês entendem que se eu dividir isso aqui por 2, né, botar um 2 ali embaixo, né, fica a metade. Né? Como potência é U vezes I, ui! A potência máxima fica E sobre 2 vezes E sobre 2R. E aí, magicamente, sem sofrimento algum, a potência máxima... Máximica? O que é isso? A potência máxima
fica E ao quadrado sobre 4R. Ah, bem mais gostoso, né? Tem que fazer a parábola X do vértice, Y do vértice pela madrugada. Então tu vê, né? Ficou bem mais gostosinho. Esboça a curva característica e lembra, a potência máxima é bem no meio. Bum. Vai no meio da curva característica, metade da força da motriz, metade da corrente de curto-circuito. Ui! Matou a charada. Então, ó, isso é o que eu tenho para mostrar para vocês de geradores elétricos. Seria legal, de repente, a gente fazer um exemplo básico de questãozinha envolvendo o gerador, mas eu já estou louco para te mostrar receptor elétrico, porque se fizer a comparação de um com o outro, fica mais fácil de tu gravar algumas coisas aí. Vamos fazer um exemplo de gerador, e aí de repente a gente já migra automaticamente para receptores elétricos. O que é isso? Que barulho é esse? Maldição! Daqui a pouco a gente continua, meus queridos.